Esse negócio, quero ouvir a Mili e o Danilo, começo por você, Danilo. Há quanto tempo que está marcado isso? Foi o que eu falei, a Marília lá no G4, que é outro CNPJ, ela fala todos os dias, olha, pessoal, tem um jogo aí, vai ter São Paulo e vai ter o Corinthians jogando ao mesmo tempo. Aí chega na quarta-feira, quinta-feira, o Sim. Ministério Público falou, opa, opa, não dá para ter jogo não, hein? Agora o Ministério Público descobriu que vai ter um jogo aí e que não dá para ter vários jogos ao mesmo tempo, com mais o negócio da várzea e tudo mais. Olha, para ser mais didático possível aqui, eu estou até procurando certinho, eu escrevi sobre isso, então no dia 14, no dia 11 de agosto, saiu o PDF com a tabela detalhada da Atualizado. CBF. No dia 14, depois de alguns dias eu conversando com a CBF, com a federação, eu escrevi na minha coluna explicando que nessa rodada ia ter, eu não liguei o fato do The Town junto, né, o festival de música, que de fato acaba necessitando de mais segurança em outros lugares da cidade que naturalmente essa não seria necessário. Então, ou seja, dia 11 saiu o PDF, dia 14 já tinha matéria, e agora está circulando aqui uma justificativa da Polícia Militar dizendo que no dia 18 de agosto a Polícia Militar esclarece que oficiou ao juizado do torcedor do Ministério Público de São Paulo alertando sobre a simultaneidade de jogos no dia 3 de setembro e os riscos. E aí eles alertam eles reiteram que a polícia militar não tem competência para liberar a realização ou alterar as datas. Basicamente dizendo, olha, a gente avisou que vai dar M há muito tempo, ninguém fez nada, agora na quinta-feira, dia 31 de agosto, vocês resolvem avisar que o jogo de domingo, que já tem ingresso vendido, que já tem grade de televisão marcada, que já tem tudo, não pode rolar. Então, assim, é uma falta de não sei se é falta de organização, é um desleixo, é um negócio absurdo. Porque não é que, putz, foi de última hora, vai ter que marcar para amanhã correndo, e aí eu autorizei e nem pensei que ia ter show. Não, é um negócio que há muito tempo está sendo construído. E na época que eu consultei e falei com a CBF sobre a tabela, falei, vem cá, eu desde criancinha, eu ouço falar que não pode ter jogo do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo no mesmo dia aqui em São Paulo. Não pode ter torcida mais, a torcida é única, como infelizmente isso acontece hoje em dia. Quando eu era criança ainda tinha os jogos de torcida dividida, mas nunca pôde, por exemplo, ter um Palmeiras jogando no Parque Antártica antigamente, hoje no Allianz Parque, e um Corinthians na época jogando no Pacaembu, ou São Paulo jogando no Morumbi. Nunca pôde. O que está acontecendo? Vocês sabem? Vocês viram que vai rolar isso? Não, a gente viu, a gente conversou com a federação e com a polícia e a gente tem o aval dos dois. Isso dia 14 de agosto, dia 13 de agosto, eu publiquei no dia 14. Então, assim, já faz muito tempo. E agora, no dia 31, esse tema vai ser levantado, com essa questão toda. Então, agora o Palmeiras já está programado, que na data FIFA não tem jogo, que vai jogar na sexta depois da janela da data FIFA, que vai ter uma semana de preparação antes da Libertadores. E aí, se a CBF resolver mudar esse jogo, vai ter que alterar alguma coisa dessa programação. Por falha de quem? Quem que errou? Por quanto tempo? Quem vai ser prejudicado? E falando também da Globo, que a gente não pode esquecer, que é a que põe mais dinheiro no campeonato, já está programado há não sei quanto tempo para fazer um Palmeiras e Corinthians na Globo. O que vão fazer? Quem vai jogar nesse horário? Então, assim, tem muita coisa errada em todas as esferas e é um negócio assim realmente absurdo que hoje, dia 31 de agosto, a gente esteja discutindo essa questão. Pois Eduardo, é, só Emílio, uma naquela. informação. Pode falar, Só uma pode informação. falar, Mar. Por que é o Corinthians e Palmeiras o pedido de adiamento e não o São Paulo e Curitiba? Pela quantidade de policiais que precisam ser destacados para um jogo e para o outro. Mesmo sendo um jogo de torcida única, o esquema da Secretaria de Segurança Pública para esse jogo inclui muito mais segurança, inclusive em pontos estratégicos da cidade, do Corinthians e Palmeiras, em relação ao que seria o São Paulo e Curitiba. Outra informação, há um alerta da Secretaria de Segurança Pública para represálias entre torcidas do Corinthians e Palmeiras no domingo, porque no acidente em que morreram 7 torcedores do Corinthians há 2 semanas,
todas as torcidas organizadas, ou a maioria delas com nomes mais representativos, se manifestaram e declararam luto, menos a Mancha Verde. E a Gaviões da Fiel estaria muito incomodada com isso, porque a única torcida, a Independente fez, as do Flamengo fizeram, a própria do Cruzeiro, que não tem boa relação com a do Corinthians, fez, a do Galo. Bom, as maiores, dos maiores times fizeram, a Mancha Verde não fez, porque há, no momento, um problema entre Gaviões da Fiel e Mancha Verde. Então, além da questão do jogo, apesar de torcida única, pedir mais segurança, então teria que dividir as atenções em relação ao festival de música, principalmente, que é um festival enorme, que chama The Town, todo mundo está sabendo o que vai acontecer em São Paulo, e o clássico, além disso, a Polícia Civil de São Paulo já está agindo preventivamente para ameaças de brigas entre Gaviões e Mancha por conta de represália de não ter declarado luto quando morreram os corintianos. Pois Mili, são aquela história que você sempre fala, são as várias camadas, né? E aí não dá para deixar de imaginar como é possível, né? Uma metrópole como São Paulo, que tem 15 milhões de habitantes quase, simplesmente você não poder ter 2 eventos, mas tem mais um, que é um festival de várzea, tem mais um festival de música, e simplesmente é impossível. Você não pode ter esse negócio porque as pessoas vão se matar na rua em algum momento. Eu lembro nos meus tempos de ESPN que uma vez eu pautei o João Castelo Branco, que mora em Londres, para fazer um evento num dia em Londres que tinha simplesmente Chelsea contra Liverpool, Arsenal contra Tottenham, se eu não me engano, era algum jogo desse, então eram 2 jogos grandes. Tinha ainda em Wembley um jogo de NFL e tinha mais um show de rock muito grande. Todas essas coisas acontecendo no mesmo dia. Capaz de ter o Wimbledon ainda. Só faltava ter o Wimbledon. E teve o negócio e tudo mais. Eu sei que eu estou falando de Londres, não dá para você comparar com o Brasil e tal. Mas é só para ter uma noção, né? Com que ponto chegamos? A gente não pode ter. Você não vai poder ter o Corinthians e o Palmeiras jogando e o São Paulo jogando. Não vai poder ter. Um é na Zona Sul, o outro na Zona Leste, mas não vai dar para ter. Então, mas é porque eu concordo com tudo que Marília e Danilo falaram. Eu queria propor que a gente... É isso mesmo que eles falaram. Mas se a gente só assumir que não pode ter ponto final, a gente nunca vai sair desse lugar, né? Então, assim, sabemos que hoje não pode ter, né? Estamos sabendo tudo isso aí que a Marília falou. Há muito tempo desse jogo, ninguém fez nada. O que está sendo feito para que, num futuro muito próximo, possamos ter? Nada. Então, a gente fala muito em punição. Pelo contrário, exatamente. E quem deveria estar fazendo? A CBF. É função da confederação melhorar, reestruturar todo esse cenário. Como? Gente, assim, pensando qualquer coisa, tá? Sozinha aqui. É uma campanha com torcidas organizadas, reuniões mensais com as principais organizadas dos grandes clubes, uma campanha publicitária falando não somos inimigos, somos rivais, obrigar cada um dos clubes a fazer uma homenagem ao grande rival. No dia do aniversário do Palmeiras, Corinthians é obrigado a se manifestar, São Paulo é obrigado a se manifestar e vice-versa. Eu não sei, estou pensando aqui sozinha. Se juntar um grupo de pessoas mais inteligentes, haverá outras ideias. Mas não está sendo feito nada. Então a gente está assumindo que somos bichos, o torcedor é um bicho, a torcedora é um bicho e não podem se encontrar, porque eles não têm essa capacidade e ponto final. Então não dá. E o que você falou da Inglaterra, a Inglaterra fez um trabalho contra o hooliganismo enorme, né? E essa frase, se você trata o torcedor como um bicho, ele se comporta como um bicho, é de um dos policiais que trabalharam nesse longo processo lá na Inglaterra contra a violência no futebol. Realmente é espantoso, né? Aí as medidas que são tomadas, elas vão no sentido da segregação. Então, torcida única, olhar o cara como... Porque quando você põe torcida única, significa o quê? O cara não pode pisar aqui na tua casa porque ele é um inimigo e se ele pisar aqui eu vou matar esse cara. É mais ou menos esse o recado que está dado. Então, porque assim, é tão fácil saber, com todo respeito, quem é o vilão da história. O jogo domingo, Corinthians e Palmeiras, é torcida única por minha causa e do Lavieri? O Lavieri não vai no estádio porque eu não deixo? Sim, porque eu não gostaria?
Não pode ter o jogo do São Paulo no mesmo dia, porque se você sair na rua, ou eu ou o Lavieri, a gente vai bater em você. A culpa é nossa. Isso. Perfeito, perfeito. Não, claro que De não. quem, Óbvio que não. quem é que estabelece esse completo abismo entre as possibilidades de nós 3 domingo irmos, nós 4 domingo irmos ao estádio? Você está aqui em São Paulo, Miri? Então, a Miri não vai porque ela não está em São Paulo. Mas senão, nós 4 domingo irmos ao estádio. Quem é que impossibilita isso? A organizada faz um monte de coisa boa, nananana, mas a gente não vai ao jogo domingo, todo mundo, por causa das organizadas, gente. Por causa do comportamento delas, o comportamento em bando, pela impunidade, pela falta de fiscalização, pela falta de inteligência da polícia, por saber que existem as organizadas e que elas precisam ser monitoradas e que elas precisam fazer parte da lei. Todo mundo está sobre a mesma lei. Se eu bater no Lavieri no final de semana, eu vou ter que me ver com a justiça. Por que quando acontece briga de torcida organizada não acontece nada? Vai todo mundo para casa. Então, assim, a gente tem que saber que o problema é a existência das organizadas e que elas precisam ser monitoradas e elas precisam entrar em algum tipo de acordo, porque domingo não pode ter o jogo Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Curitiba e o Detal, não é por minha causa, nem por causa de vocês. É porque uma organizada não respeita a outra e porque todo mundo junto bate um amiguinho no outro. Se a gente não chegar a essa conclusão simples, a gente não sai do lugar. Porque não é pelo meu comportamento no jogo, no dia do derby, nem pelo seu comportamento. É pelo comportamento que as organizadas têm, é tolerado e é piorado. É tolerado e é piorado. Agora a Gaviões está brava porque a Mancha Verde não decretou luto. Ela vai tomar banho, né? Sabe? Dá licença. É muito triste o que aconteceu. Agora não dá, entendeu? Não é possível que domingo, além de tudo, tenha um alerta de briga porque um não decretou luto pelo outro. Tem uma coisa que é grave também, que a gente, nessa política que tem hoje, nessa cultura de hoje, de só ter um time no estádio, um torcedor no estádio, né? Só um palmeirense ou só corintiano em clássicos e tal, a gente estimula a um palmeirense não suportar ver o corintiano ali do outro lado do estádio comemorando quando o Corinthians faz gol e vice-versa. Não sabe o que é você entender que às vezes o seu time vai tomar gol e que você tem que entender que o cara do seu lado vai ficar feliz e você não precisa bater nele por isso. Então as pessoas que estão nessa cultura de estádio, acho que sei lá, 10 anos mais ou menos, talvez um pouco menos, que só vai no estádio e só tem isso, não sabe conviver e realmente quando vê a camisa de outro time, se sente até estranho, fala, nossa, o que é aquilo? É meu inimigo? É meu amigo? Eu posso olhar? Não posso? Porque o cara é estimulado há tanto tempo a tratar e a olhar a camisa do rival como inimigo que, pô, parece que isso é o normal. Então, pô, um exemplo, Palmeiras e Galo, eu fui agora recentemente na Libertadores. E, pô, Palmeiras e Galo ter torcida amiga. E, cara, um negócio é tão estranho você olhar o que deveria ser normal e achar estranho, porque eu tava andando no meio dos torcedores do Atlético Mineiro, todo mundo ali, sem separação de polícia, os caras com a camisa do Palmeiras, os outros com a camisa do Galo, todo mundo andando, tomando cerveja junto, entrou, foi ver o jogo, saiu, Palmeiras classificado, Galo eliminado, os caras estavam no bar, tranquilos, conversando, e eu olhei e falei para um amigo meu, falei, pô, é estranho eu olhar isso que é uma coisa tão normal e que eu vivi quando eu era jovem, né? Assim, não nessa harmonia entre palmeirense e corintiano, mas era normal você saber que ali era o espaço do corintiano, aqui é o espaço do palmeirense, ou quando era o São Paulo, dividir o Morumbi. Pô, uma das maiores saudades que eu tenho no futebol é de ir no estádio dividido. Era incrível a sensação de jogo dividido, de você gritar gol contra o outro. Então, assim, é um negócio que só piora, não tem nenhum tipo de caminho para olhar que a gente achar que vai melhorar. E tem uma coisa... E estão sendo formadas gerações assim já, né? Sabe o que é o pior? Que se acontecer o adiamento do clássico especialmente, vai ter quem acha que adiou para ajudar o Corinthians, ou adiou para ajudar o Palmeiras, adiou para prejudicar o São Paulo. Vai ter o gênio que vai chegar a essa conclusão. Fizeram aí para ajudar um dos três, ou sei lá quem. Sim. E tem uma coisa que a gente não gosta de pensar, mas é o seguinte, a gente só é tão grande quanto o tamanho do nosso rival. A rivalidade é o que dá o tamanho para o que a gente é. Então... Perfeito, exatamente. O Jack aqui, Oliveira, fala, Corinthians e Palmeiras podem se fazer a final de Sul-Americana. Fazer a final. Corinthians e Palmeiras podem fazer a final de Libertadores ou Sul-Americana, seria torcida única. E se der São Paulo e Corinthians na final da Sul-Americana, vai ser torcida única? Tô confuso. Vai, né? Porque é a regra. Montevidéu não.
Em Montevidéu, Ah, tá, se fosse verdade, Corinthians, exatamente. da O jogo é fora do seria país. dividido. Se a final fosse em Itaquera, deveria ser torcida única. Seria torcida única, ou se fosse no Morumbi. Se tivesse uma Recopa Sul-Americana com o Palmeiras campeão da Libertadores e ou Corinthians ou São Paulo campeão da Sul-Americana, aí a gente teria problema, porque é jogo de ida e de volta com o mando. Aí a gente teria a ver como Comebol se submeter às regras aqui do Brasil. Exatamente.